Olha, gente, vamos lá. Nier, Automata e a busca pelo ser, tá? Pelo ser games, né? Ser gamer. Esse vídeo deu uma irritada pelos padrões do canal dele. As pessoas me recomendaram muito, por muitos tempos. E assim, gente, eu me recuso a fazer qualquer interpretação textual, alegórica de Nier Automata. Por quê? Porque eu joguei esse jogo, gostei, li a história de novel, né? Gostei também. Uhum. E a análise que eu faço é apenas exclusiva sobre o Nier Automata. Eu fiquei extremamente entristecido depois que eu descobri que tinha mais de um Nier. E que eu tinha que também conhecer o Drakengard. E o Replicant, e Ah, não, tem nada. 1.27 mil, sei lá o que. E algumas coisas que estavam faltando, de fato, não eram para serem preenchidas com interpretação. Era porque eram coisas referenciadas a anteriores. Então, eu meio que me recuso a fazer algumas ilações sobre Nier Automata, tá? Isso aí eu falo há muito tempo. E bom, Não sei. quero Acho que saber nem se é um jogo está completo, né? próximo do que eu pensei, né? Já que esses caras aqui provavelmente jogaram os outros, né? Você tem dizer alguma coisa? É porque Nier não é um jogo que tu tem que jogar o Nier Replicant e ter o Drakengard como ligação. É porque assim, ó, você vai satisfazer Claro, talvez a conexão com caraca. alguns pontos, né? Pô. Então, assim, falar de forma completa, assim, fazer um artigo, fazer um vídeo ensaio, você consegue fazer sem ter nenhum tipo de conexão ou relação com Drakengard e com Nier. Tematicamente é um jogo fechado. Será que é? Nier Ah, Automata é pô. um jogo. Nier Automata é um jogo peculiar, amado por muitos, compreendido por poucos, recheado de referências aos filósofos da tradição moderna, numa trama melancólica, onde a tragédia não tem fim. O jogador é convidado a refletir sobre a condição humana e sua atual crise. Longe de ser mera pretensão, Nier nos mostra o homem pela máquina, o criador pela criatura, a pulsão de vida em meio à morte. Nesse vídeo, faremos uma análise completa para desvelar os temas do jogo, discutindo seus símbolos, sua trama e significados. Se gostou, deixe o like e inscreva-se para mais análises como essa, pois aqueles que adentram nessas águas já não saem como eram. Eu sou Satoru-san e serei seu Satoru-san. barqueiro nesse mar de mistérios. すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神にいつか私たちは弓を引くのだろうか。 Japonês é muito meloso, né? Alerta de um. Não é possível, Gnose Games. O ponto central da narrativa de Nier é a perda da natureza humana. O homem, no futuro distante, desapareceu, Uhum. tendo se refugiado na Lua, isto é, no limiar entre o céu e a Terra. Assim, a Terra se torna palco da disputa entre duas facções de formas de vida artificiais. De um lado, as máquinas, criadas por alienígenas invasores da Terra, e do outro, os androides, criados para proteger os humanos. A disputa entre esses dois grupos, em meio às ruínas da antiga humanidade, é na verdade uma disputa pela recuperação da natureza humana, sendo as máquinas e os androides nada mais que homens quebrados, artificiais, como espelhos distorcidos da nossa própria natureza. Ambos os lados imitam conforme podem a natureza humana, embora entre os androides isso seja proibido e entre as máquinas incompreendido. O lado dos androides é representado principalmente pela Yorha, a organização criada pela humanidade para retomar a Terra, cujos modelos de combate são a elite do exército humano. O nome Yorha vem de Yaher, que é o hebraico para lua,
o astro central da narrativa de Nier Automata. Não só toda a trama envolve a posse da Lua, onde estariam refugiados os últimos homens, como também toda a narrativa do game é lunar. Os androides são os guardiões da humanidade, criados para Muito bom essa servir e parte, olha. proteger o que sobrou dela. Essa função de guardiões da Arca os coloca na posição de personagens lunares, orbitando em torno da Terra que devem proteger, servindo como auxiliares de uma causa maior. Sua cor dominante é o preto. Eles são em sua maioria mulheres, e mesmo os homens são figuras femininas. Tem gente que realmente acha que a mina branca gostosa só agrada o Ibi e não qualquer homem de bom senso. Meu Deus. Sai daqui, né, mano? Quem é você? Ai, cara, calmou. Eu sei que tá de madrugada. Calmou, guys. Calmou. Eu sei, cabelo curtinho, blindfold, Patente no japinha. físico das unidades scanner, como na NS, todos rapazes jovens. Logo veremos que esse fator lunar domina o mundo inteiro, pois na realidade, praticamente não existem figuras masculinas propriamente ditas em Nier. Outra característica marcante das unidades Yorha são as vendas que cobrem os seus olhos. É uma representação de seu estado dormente. As Isso, unidades boa. Yorha são tolos, desconhecendo a situação real do mundo onde vivem, presos numa artificialidade. Isso, Não à isso. toa, as vendas são na verdade óculos de realidade aumentada. Elas substituem o mundo real pelo falso. Esse estado dormente fica mais claro à medida que avançamos na história e descobrimos as reais condições daquela guerra. Toda a vida dos androides não passa de uma ilusão. O seu desejo lunar pelos humanos guia-os para uma prisão em meio ao ciclo de vida e morte que nunca tem fim. Esses fatores, o estado dormente e os ciclos de vida e morte, também se ligam ao simbolismo lunar, a lua e suas fases, a noite e a dimensão do sono. Mas para entendermos o cenário em que se dá o conflito de Nier, a crise do homem, precisamos entender como essa crise se deu no nosso mundo. A antiga compreensão de natureza humana concebeu o homem como distinto de todos os outros animais pela sua essência, a de animal racional, capaz de perceber e investigar os mistérios, embora não os compreenda por inteiro. É da natureza do homem a busca pela contemplação da verdade, e a verdade das verdades é Deus, seu Criador, que o dotou de uma alma imortal e o colocou no lugar central da criação. O homem é o elo entre o céu e a terra. Ao mesmo tempo em que nasceu da terra, sua pátria é o céu. Ele tem a coluna ereta para poder olhar para cima e admirar as estrelas. Porém, com o avanço do pensamento moderno, marcado especialmente pela filosofia de Descartes, começou-se a tentar entender o homem como um mecanismo, como máquina, como um sistema guiado por forças internas e externas, cuja explicação se daria apenas em termos materiais. Não demorou muito para que todo o mundo fosse explicado nesses termos, sendo a mecânica de Newton um modelo. Um mundo entendido por forças de atração e repulsão. Daí filósofos como Adam Smith tentaram explicar a moral nos mesmos termos. Atração vira simpatia, repulsão vira aversão. Igualmente de Smith virá o Homo economicus, o homem que compra e vende. O lucro é a atração, o prejuízo, repulsão. Ou ainda Bentham e seu utilitarismo. Prazer é atração, dor, repulsão. E demais outras maquinações. Sendo o mundo todo explicado por essa mecânica de forças, sem fazer menção à causa primeira de todas as coisas, Deus saiu da equação. Estava aberto espaço para o deísmo e o ateísmo. Assim, morto Deus, o homem estaria livre para governar a si mesmo, sem mais o controle dos antigos tabus. Esse coping é só europeu, tá? Porque, justamente, nas filosofias Ramani, a gente não é materialista, viu, campeão? Não pense nesse pensamento aí, não é sensacionalista.
mas é sentimentalista. Que se é pra ser feliz, tá bem, tá, não pensa nessas coisas não, viu? Eu sei que é difícil. Tem sim gnose no Extremo Oriente, no Jananas. O Locaiata também, que é só uma coisa de, não, tudo que eu penso. Tá? Cuidado, cuidado. Tá? Por favor, eu entendo, não tá errado. Para um europeu isso aqui faz todo sentido. Show! E europeus denotam vida dos europeus e a gente é colonizado por europeu, então a gente tem muito mais vivência de europeu do que de asiático, certo? Show! Mas aí essa obra aqui é o quê? Essa obra aqui é o quê? É de asiático, então por favor, dá um braço a torcer de que as filosofias Shramani e toda a filosofia, né? Os estudos Shramani e os pensamentos Shinto-budistas do Japão influenciaram também, meu amigo. E vamos dar uma... Né? Mas enfim, eu só tô sendo chato aqui porque é a falta de representatividade. Cadê? Vocês não sabem como eu sofro. Vamos lá. Chegou. Pô, mas eu pausei um microsegundo antes de começar a propaganda. Eu acho o pensamento extremamente nobre de achar que a ausência do Criador é o responsável pelo o homem dominar o homem. É um pensamento nobre, não acho errado a pessoa descartar a sua pátria celeste, como ele mesmo mencionou. Mas a pátria celeste não é necessariamente a advinda de uma hierarquia última, que seria Deus. A natureza humana finalmente floresce à luz da ciência. Assim pensaram os incautos iluministas. Mas logo esse sonho febril sofreria duro golpe. As descobertas do darwinismo colocariam o homem como mero acidente causal, ligado aos demais animais na cadeia evolutiva como só mais um deles. Nada lhe torna especial perante as demais criaturas. Não lhe sobrou nenhum papel sublime no teatro do mundo que não o de figurante tagarela. Afinal, é o único que tem falas. O segundo golpe viria da psicanálise. A partir de Freud, passa a ser uma máquina de pulsões. O que lhe move não são as águas do céu, mas as do Aqueronte. As paixões lhe comandam. Como diz Maritain Parte muito boa, tá? ao explicar Freud. Peraí, quem? As paixões lhe comandam. Como diz Maritain ao explicar Freud. Maritain. O homem não é senão um lugar de cruzamento e de conflito entre um libido dominantemente sexual e um instinto de morte. Que horrível, cara. Tem que... ok. Complexamente triste, fúnebre. Em uma série faria todo sentido, mas é só contemplativo, porque não acha realidade. O produto final seria um homem que é mais máquina que homem. Os séculos de revolução apagaram de sua memória o valor de seus antigos ritos. O significado... Eu sempre gostei de science fiction, mas justamente porque abandonou-se esse tema complexado de existência e essência, que eu desgosto de science fiction. Que eu falo sempre aqui que eu gosto muito de ficção fantasiosa e tal, porque é muito abandonado, é muito diluído. Poxa, quantas milhões de obras que se passam numa ficção distante, Over, que a gente acompanhou, que ele simplesmente assumiu o aceleracionismo tecnológico humano e toda a parte metacapitalista que o mundo vai ser dominado por grandes corporações e vai ser superlotado e poluição, tá ligado? Sempre esse mesmo coping, assim, meio já pré-estabelecido para quase todas as ficções científicas, que no caso para mim é grande fortuito que nós temos hoje, que os antigos não tinham, era justamente estarmos vendo em prática a substituição da máquina enquanto ser humano. Então, aqui é um ótimo momento para a gente conseguir filosofar, conjecturar e fazer ilações, entendeu? Elucubrar. E poucos fizeram isso. Nier fez. Eu gostei bastante desse jogo, porque foi um dos momentos onde eu consegui me resgatar. Eu fiz, finalmente. Uma obra que debate um dos assuntos que a ficção científica promete. E que muitas das vezes é diluído por assuntos que simplesmente não me importam. Eu não quero... nossa, Cyberpunk, o novo Cyberpunk. Eu vou julgar aqui por orelha mesmo, tá? O novo Cyberpunk
assim, materialista pra cacete, pô. O cara tem centímetros de consciência. Centímetros de consciência. Beleza, vamos fazer uma série com isso. Aí é sempre politicazinha, fulano quer ser na frente de Beltrano, eu quero amar fulano, essas paradas aqui não... Pô, bicho, não é uma discussão interessante como você tá se iniciando tematicamente, sabe? Sim. Tipo, virou só uma ambientação, né? Assim, tu pode fazer coisas Exato, simples, né? Qualquer narrativa poder fazer. Pois é. O significado de seus símbolos, a essência de suas ideias. Sobrou-lhe só a carcaça, a máquina de impulsos, que desesperadamente tenta, de alguma forma, recuperar sentido para sua existência. É desse homem mecânico que nos fala Nier Automata, e de sua busca para ser mais que máquina, num mundo onde todo sentido já desapareceu. Vemos ao longo da campanha as várias tentativas das máquinas de recuperar a natureza humana e de trazer algum sentido à sua vida por meio da imitação de um desejo. Mas essa busca logo se mostra vã. Isso se dá justamente pelo fato das máquinas não entenderem o que está sendo imitado. Sua performance se limita a um desejo mimético, romântico, a uma reprodução dos acidentes externos da coisa, pois a compreensão da essência, de fato, foi perdida. As máquinas da floresta tentam construir uma monarquia, sem entender o que é um espelho, é um sonho, é um valor mimético, página paramita. Monarquia, terminando com um reino quebrado que espera um rei que nunca cresce. As da fábrica tentam criar uma religião sem entender o que seria Deus, e acabam confundindo a vida após a morte com a própria aniquilação da vida, transformando seu culto em um ritual nefasto. As do parque tentam encontrar felicidade por meio da diversão e do carnaval sem fim. O boss dessa mesma fase, Simone, busca se tornar bela, sem entender o que seria beleza, e acaba por se tornar um monstro. Outras ainda tentam recriar o teatro, a filosofia, a ciência, a família, mas todas as tentativas são frustradas. Todas terminam no ridículo e na paródia do comportamento humano. Várias dessas máquinas aparecem com o nome de filósofos da tradição ocidental moderna, mas geralmente estão lá como paródias, defendendo uma versão exagerada de suas ideias, ou ainda o seu oposto. Ô, Gnose Games, meu irmão. Eita que tá... Eita. Pois o sentido desses conceitos antigos é estranho a esse homem mecanizado, que só enxerga o mundo de pulsões e forças. O que ainda resta do mundo antigo lhes é completamente incompreensível. E todo A física disso, pô, o bicho deu um soco no meio, o bicho saiu voando. Quantas toneladas tem uma porra dessa? Todas as suas tentativas de se reconectarem com esse mundo acabam frustradas. Ao invés da natureza humana ser restaurada ao seu antigo patamar, é a tradição que é rebaixada à nova dinâmica. Isso, É notório que as Opa, peraí, que interessante, peraí. há pulsões e forças. O que ainda resta do mundo antigo lhes é completamente incompreensível. E todas as suas tentativas de se reconectarem com esse mundo acabam frustradas. Ao invés da natureza humana ser restaurada ao seu antigo patamar, é a tradição que é rebaixada à nova dinâmica. Menino, aí, parabéns, eu não tinha pensado não. Eu não tinha pensado em nada. Eu vou guardar isso aí, hein? Opa, 10 minutos de... Gostei, viu, amigo? Gostei. É notório que as máquinas em Nier possuem não somente a capacidade de raciocinar e se comunicar, mas também a de expressar sentimentos e emoções. Esse ponto é reforçado vez após vez ao longo da campanha, como prova da humanidade dessas máquinas. Lindy.
Se o Gnose Games vê esse canal aqui, esse react aqui, eu recomendo muito pra eles o Thousand X, tá? Por favor, encaminhem-nos. Se eu tô falando português errado, são 2h30 da manhã. Encaminhem-vos o Thousand X, que eles vão gostar bastante, que também debate muito sobre isso, tá? Ótimo jogo do ano passado. 戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様そうだ、その感情、憎悪だ。 Anime, né, cara? A vontade é tida aqui como o principal motor humano, como afirma o personagem Adão, líder das máquinas das primeiras 2 campanhas, a capturar Naniesse e entrar em sua mente. Segundo o próprio, é a vontade que guia o homem e lhe dá sentido. É o desejo a raiz de toda ação, e o ódio é a raiz de tudo. Esse ódio aqui seria a vontade de impor e destruir, uma realidade que advém de um conflito de forças. Esse raciocínio é o resultado natural de um mundo voluntarista, guiado pelas paixões. Se o que move o homem são as forças de atração e repulsão, o choque entre amor e ódio marcará o mundo num conflito interminável, uma realidade do Eros, não do Logos. Isso. Essa dualidade de forças se manifesta na própria Terra, que após um evento misterioso mudou de eixo, de tal forma que numa metade sempre é dia e na outra sempre é noite. Também o penúltimo boss do jogo, Koshi e Roshi, cujos nomes vêm de Confúcio e Lao Tse, mas na leitura japonesa dos kanjis, é uma representação do Yin e Yang, em preparação à batalha final entre os 2 protagonistas, também um homem e uma mulher, um pelo amor, outro pelo ódio. E ainda observamos de onde vem a incapacidade das máquinas de compreender o homem, pois há uma faculdade humana que está faltando Pô, mano, que nessa jogão, equação, cara. que Saudades. coloca a vontade como centro do Qual ano mesmo? 2019? a intelecção, nous, isto é, Então, isso. a capacidade de compreender a essência dos entes, Acho que foi 19 que eu e não joguei. apenas os acidentes externos. Nenhuma das máquinas consegue ir além de uma imitação do acidente. Nenhuma compreende verdadeiramente o quid est, o que é aquilo que está sendo representado. Interessante notar que essa substituição do intelecto pela vontade é característica da revolta dos sátrias, isto é, da casta guerreira contra a casta espiritual, que no jogo é representado pela figura do patricídio, o filho que mata o próprio pai. Patricídio. As máquinas, na Parricídio. condição de braço militar dos alienígenas, mataram seus criadores e assumiram o controle sobre o seu destino, mas no processo, destruíram a própria razão de sua existência. Logo no começo do jogo, na primeira missão, ouvimos ressoar no alarme o som de vozes humanas, mas elas não dizem nada que tenha sentido. Na NS nos diz que esse barulho está sendo produzido pelas máquinas na sua tentativa de imitar a voz humana, se baseando em dados acumulados do passado. Essa língua sem sentido é a mesma que é usada nas músicas do jogo, o idioma fictício chamado Chaos Language, feito da mistura dos fonemas de diferentes idiomas. A razão dada oficialmente por Yoko Taro Conceito ele chamar de Chaos Language, não Chaos Language, porque é uma junção de várias línguas anteriores. Olha aí, ó. Pegou? O cara é um gênio, por é de que a letra desviaria a atenção do jogador, que iria prestar atenção no que está sendo dito, e não no gameplay. A veracidade dessa afirmação se mostra quando observamos a relação que a letra da música tem com a razão humana. Segundo Marcílio Fitino, a música ressoa com todas as partes da alma humana, tomando o homem por inteiro. Assim, a música move o corpo com seu ritmo, as emoções que transmite atuam na imaginação e suscitam as paixões. Ó, essas rosas aí, com o negócio aí, é Drakengard, pô. Ah, mas essas são nod, né? Referências. Né? E a sua letra é interpretada pela razão, na parte superior da alma. Intancável, hein? E os caras são mercenários, eles são mesmo, né? Porque, pô, um vídeo aqui super técnico, interessante, poético, bonito. Aí
Os desgraçados botam aqui de thumb. Qual é a thumb? Ó a thumb que os caras fizeram. Ó a thumb que os caras fizeram, meu irmão. Eita, ficou tudo preto. Ó a thumb que os caras fizeram também, meu irmão. Isso aqui é porque eles mudaram, tá? Antes não tinha, não. Eles botaram. Ah, gente, tá demais, hein? Aí eles pegaram e botaram o vermelhinho. Não é nem porque, tipo assim, tá assim, né? Porque não dá pra ver qual que é a composição da thumb, né? O que comunica essa thumb? Oi? Não tem sentido para ser interpretado. Seguindo. Mas essa parte é justamente aquela que está faltando em Nier. Sua letra não tem sentido para ser interpretado. Seguindo essa analogia da alma, a música em Nier é desprovida de logos. Palavras sem sentido são como matéria sem forma, pura potência que exprime os impulsos irracionais primários do homem. A música em Nier canta um mundo governado pelos impulsos, onde o homem em agonia grita seus sentimentos, mas suas palavras se compreendem somente pelo coração. Esse idioma caótico e incompreensível se liga com a imagem da Torre de Babel. Ao tentar atingir o céu pelas próprias mãos, os homens são punidos com a confusão das línguas. O logos some das palavras, sobrando apenas a matéria subjacente. Logo veremos que a Torre de Babel de fato aparece na trama, sendo o lugar de seu desfecho. Mas é no seu terceiro ato que Nier Automata brilha. Depois de termos fechado as duas primeiras campanhas com 2B na NS, somos atropelados por um turbilhão de reviravoltas que levam os temas levantados na primeira fase ao seu limite. Cada uma das facções que vimos nas duas primeiras campanhas, tentando encontrar algum sentido na sua vida por meio da realização de um desejo mimético, cada uma delas será destruída sem piedade. A resistência dos androides, a Vila Pacífica de Pascal, o Reino da Floresta, o Parque de Diversões. Nenhum dos sonhos irá se realizar. Não sobrará pedra sobre pedra. Tudo será devorado pela natureza. Todos os desejos serão consumidos pelo fogo. Os androides e as máquinas logo se veem presos num ciclo de morte e sofrimento, do qual não podem escapar. O desejo os prende no samsara, eles vedam os olhos. Suas tentativas de escapar dessa realidade não podem prosperar. O amor e o ódio lhes jogam uns contra os outros. A fortuna poda-lhe as asas. Na NS, que era inocente e singelo na primeira fase, será puxado do amor que tinha por 2B direto para o ódio. A nova pulsão lhe devora e o faz beirar a loucura. Por vontade das máquinas, a venda lhe é tirada dos olhos. A iniciação é violenta, e conforme ele descobre mais sobre a verdade daquele mundo, mais a loucura o consome. Se nenhum dos caminhos para recuperar o homem funcionou, haverá alguma saída? Como o ciclo pode ser quebrado? No arco final do jogo, quando as máquinas erguem uma torre de Babel gigantesca no centro da cidade, descobrimos que o seu líder, a consciência coletiva chamada de Network, tem uma solução. Na verdade, toda aquela guerra tem sido manipulada desde o começo pela Network das máquinas, incluindo a própria criação da Yorha e sua eventual destruição. A humanidade já está extinta há muito tempo, só o seu DNA já na Lua. A busca de todos os personagens na Terra se revela um desejo vão. A network das máquinas havia evoluído para além do controle de seus criadores alienígenas e terminou por exterminá-los. Esse processo é chamado no game de paternicídio, com a imagem do filho que mata o próprio pai. Essa figura é evocativa da morte de Deus em Nietzsche. Uma vez eliminado seu criador, a existência das máquinas perdeu sentido, pois a única ordem que lhes restara foi: derrote o inimigo, mas o motivo para fazê-lo desapareceu. A crise foi manejada através de uma nova síntese. Para que o inimigo seja derrotado, deve haver um inimigo. Mas se o inimigo for destruído, não haverá mais inimigo. E a ordem não poderá ser cumprida. Logo, o inimigo não pode ser destruído. Assim, a nova Ou não há inimigo, né? ordem fez a Network entender que deveria perpetuar a guerra indefinidamente, nascida da junção da tese com a sua antítese. Nesse íntere,
ela continua seu processo de absorver mais e mais informação, evoluindo ao ponto de criar uma consciência humana, processo que se dá por meio do conflito com os androides e do deliberado enlouquecimento das próprias máquinas. O projeto final das máquinas para superar o ciclo de vida e morte e a falta de sentido que tudo atormenta se revela um projeto gnóstico. Através dessa manipulação dialética da história, guiando o conflito de forças, a Network poderia continuar evoluindo e se tornando um ser cada vez mais perfeito até atingir um estado divino. De fato, ela passa a se descrever com termos teológicos. Para Pior que é conceitos mesmo. como nós, o tempo não tem significado. Nós somos um. Oh, mano. O Wolver tá dormindo sentado. Eu tô aqui, pô, tô dormindo não. Tá todo o Ozzy Osbourne aí, cara. Ozzy Osbourne, não. Então, somos Nem muitos. Somos finitos e, no entanto, infinitos. Nós somos a encarnação do ser perfeito. Além disso, as 3 torres que ativamos para poder chegar na fortaleza final têm escritas em suas portas as fases do processo da deificação. A primeira torre é Beatbox, caixa da carne. A segunda é Soulbox, caixa da alma. E a terceira é Godbox, caixa de Deus. O alfabeto no qual essas inscrições estão grafadas é o alfabeto unigênito de Cornelius Agrippa, Não tô mais escutando nada. um ocultista da Renascença, cujo propósito era se comunicar com os anjos por meio de uma operação cabalística desse mesmo alfabeto. Pior que era isso mesmo. Assim, as torres representam a passagem de um estado material até o divino, não sendo por acaso a escolha da figura da torre, elevando-se em direção ao céu, mirando na lua. Cada uma das torres está coletando recursos, dando forças para que essa consciência coletiva atinja o seu novo estado de existência. Inicialmente um canhão para destruir a lua, a torre central se converte numa plataforma de lançamento, com o objetivo de mandar uma arca em direção ao espaço, levando a consciência das máquinas para um novo mundo além da Lua, isto é, um mundo supralunar, uma realidade superior além dos ciclos que regem o mundo material. Assim, na sua tentativa de atingir o estado divino, a própria IA acaba se tornando um demiurgo. Ela mesma manipula os ciclos e mantém a ilusão do mundo material operante, enquanto busca se libertar dele. O jogo, para além desse domínio, nos diz diretamente se as máquinas poderão ou não atingir o seu objetivo. Muito embora tudo me faça crer que esse plano também é uma ilusão, pois um processo que faz ele mesmo parte de si não pode ser a libertação dele. De fato, o confronto final com a IA termina numa confusão semelhante à de Babel. A Network se volta contra si mesma, e as suas várias consciências acabam por se destruir umas às outras. O jogador tem a opção de destruir a arca ou deixá-la partir, dependendo da escolha de um dos finais C ou D. O final D conclui a tragédia de 9S, que acaba por se destruir pelo ódio. O C conclui a jogada de A2. E depois de anos isolada pela culpa, recupera o sentido de viver um sacrifício final por todos. Até aqui, parece não haver saída para o ciclo. O Homem-Máquina seguiria frustrado, não fosse uma última esperança, o final verdadeiro do jogo, o final E. Após assistirmos os finais C e D, os créditos são interrompidos pelo Pod, que depois de ter passado tanto tempo com os protagonistas, acabou desenvolvendo afeto por eles, o suficiente para negar a sua programação. Essa formação da personalidade é a mesma que observamos no arco da 2B, e também da A2. Inicialmente personagens frias e distantes, no próprio ato de resistir às mazelas do mundo e formar laços verdadeiros com Gross, elas desenvolvem a sua humanidade, arrancam o que existe de homem dentro da máquina. Assim a humanidade é recuperada, não por um ato catártico que irá mudar a história, por meio de uma vitória final contra o invasor, um retorno triunfante dos homens da lua, mas na formação do indivíduo, que mesmo sem nenhum sinal de esperança, segue acreditando no impossível.
Assim, a batalha final contra os créditos é feita de forma a ser impossível. Mas se o jogador seguir tentando, outros jogadores aparecerão para torcer por ele e ajudá-lo a conseguir o final verdadeiro, onde os três protagonistas miraculosamente renascem, libertos da guerra anterior. Após o final, o pod nos revela que, na verdade, os outros jogadores que apareceram para nos ajudar tiveram que sacrificar o seu save para poder nos dar essa ajuda, Oh, e nos oferece a chance de fazer o mesmo. Jogar fora todo o nosso save file para ajudar um estranho a completar o jogo. O jogador não irá ganhar absolutamente nada com esse ato. Nem um agradecimento, nem uma conquista na Steam, nem algum conteúdo extra. Pelo contrário, irá perder tudo. Esse ato representa uma oposição ao mundo das paixões, uma vontade sincera e desinteressada de ajudar alguém sem ganhar nada em troca. Sacrificar tudo aquilo que ama, uma abdicação de si em prol do outro. Esse então se prova o único ato capaz de libertar o homem do ciclo de amor e ódio, vida e morte, geração e corrupção, de devolver-lhe a humanidade e alcançar, enfim, a paz. não é isso, mano. Eu estou seguro agora, eu posso dar 10 pra Nier Automata, é isso. 滅びるようにデザインされている Um ótimo vídeo, mano. Bem feito. Pô, mano, esse jogo é muito bom, cara. Eu joguei em 2019. 生と Bom 死 esse を繰 jogo. り返す螺旋に彼らは囚われ続けている Pô, esse vídeo その銀 Esse vídeo me emocionou, não vou mentir não, cara. Lembrei do jogo e 生き tal. るという意味なのだ Muito bom. 私たちはそう思う未来は与えられるものではなく獲得するものだから Nossa, chapado. Sábado de chapado. Não, assim, é espetacular o vídeo de vocês. Parabéns. Foi ótimo. É aquela coisa assim, contou a história do jogo, só que na perspectiva de uma lente poucas vezes implementada, né? Parabéns. É especial pra mim também, porque ao contrário de muitos que devem ter tido acesso a esse vídeo, que não jogaram o jogo, né? Eu tô a relembrar muito aqui de coisas de meia década atrás, né? Então, realmente, assim, foi ótimo. Foi também interessante de observar a condescendência dos meus pensamentos com a que foi comentada aqui de vocês, discursada aqui de vocês, e agradeço muito pelo bom, ótimo vídeo, que poucas vezes é traduzido aqui no Brasil, transmutado aqui no Brasil. Parabéns. Um dos melhores vídeos que eu vi de review de jogo, facilmente. E também fica aqui o comentário de que se permite, né? Porque Nier é um jogo que se permitiu muito a essa análise. Sim, em outros momentos, muitas pessoas fazem de nós os comentários sobre valores semiológicos e derivativos místicos, né? Esotéricos. Muito se diz que é forçação de barra, de que o jogo não tem isso, que é só pra divertir, sabe o quê? Aqui é um momento onde se permitia mesmo. O menu estava aberto, era só escolher o prato. E vocês fizeram o banquete inteiro. Sim, então. E só contou a história do jogo, só dando a intenção clara, né? Assim, por trás. As inspirações e. Enfim. E o Kotaro é um puta diretor e puta roteirista. Né? E o curioso é que o vídeo não é perfeito, né? Porque o áudio ficou muito zoado no final ali, não dava nem pra escutar direito, mas enfim, né? Tranquilo. Não é um pecado não, mas. Meio básico, né? Enfim. Não, mas vídeo maravilhoso. Hoje nós vimos muitos vídeos bons. A gente viu da maneira do Marcelo Lucardi de contar de maneira extremamente cozy, né? Tal. Guelpa tentando traduzir de forma consciente pensamentos que com certeza a gente não tem assim tão bem conjecturados como ele fez com Adon e a Casca. Ninguém fez esse paralelo lendo Berserk. E conscientemente, né, a gente faz daquela maneira mais tácita, né? E agora a gente fez aqui, né, a boa, e trouxe um vídeo épico demais.
Sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.